Amados irmãos, apresento a vocês a coleção Série 1 do Caminho das Palestras de Neville Goddard. São 30 e-books totalmente revisados e de brinde receba o e-book A Lei e a Promessa. Estamos com valor promocional por tempo limitado. Adquira agora essas obras maravilhosas. Todo o material apresentado é o que devemos ter juntamente com a nossa Bíblia cristã. O link está na descrição desse vídeo. Cristo em você. Examine-se para ver se você está se apegando à sua fé. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Agora, a fé não é completa até que, através da experiência, se torne experiência. Quando você testa o Cristo em você e prova por experiência que funciona, então você tem fé. Mas primeiro você deve descobrir quem é Cristo, onde Ele está e o que Ele é. Você não é chamado a testar uma tradição do homem como algo de fora, mas Jesus Cristo que está em você. Talvez você tenha ouvido no noticiário desta noite que os católicos acabaram de eliminar 40 santos. Por centenas de anos, milhões de pessoas oraram a São Cristóvão, mas agora estão sendo informadas que ele nunca existiu. Quantas medalhas e figurinhas de São Cristóvão foram vendidas para proteger aqueles que foram à batalha ou viajaram longe? Acreditando que ele era o santo do viajante, quantos colocaram fé nele? Santa Bárbara recebeu o nome de San Barbie, que agora é considerada inexistente, mas a causa da recente linha do petróleo quebrada. Se você ler as Escrituras cuidadosamente e não acompanhar o rebanho, verá que não há intermediário entre você e Deus. Nenhum padre ou santo, ministro, professor da verdade ou o chamado curador pode ser um intermediário entre você e Deus. Cristo é a sua esperança de glória. Você deve examinar para ver se está se apegando a essa fé. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Se você fizer isso, coloque-o em teste. E Ele é seu poder de criar, seu poder de imaginar, tudo seja bom, ruim ou indiferente. O capítulo 14 de João começa: Não se perturbem os vossos corações. Essa afirmação é repetida de diversas maneiras, repetidas vezes pelo Mestre das Almas, quem Cristo em você, pois quando ele desperta, o medo é abolido. Acordado, ele pede que você não tenha medo, não tenha medo, não tenha problemas. Um tirano não pode existir sem medo. Ele deve nos assustar até a morte antes que ele possa nos governar. Ao abater milhões e você tem medo de ser o próximo, ele tem você sob o seu poder. Mas se você sabe que você e sua família não podem morrer, você não terá medo e não haverá tirano. Tirania só pode existir em um mundo assustado. Assim, a imaginação desperta. Começa o 14º capítulo de João, dizendo: Não perturbe o seu coração. Acredite em Deus. Acredite também em mim. Na casa do meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu diria que vou preparar um lugar para você. E quando eu for preparar um lugar para você, eu voltarei e levarei você para mim mesmo, para que onde eu estiver, você também possa estar. Agora, o lugar que você conhece e a maneira que você sabe. Então Thomas disse: Senhor, nós não sabemos para onde você está indo. Então, como podemos saber o caminho? E ele respondeu:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Filipe disse: mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. E ele respondeu: estive tanto tempo com você e ainda assim você não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como então você pode dizer: mostre-nos o Pai? Vamos pegar esse verso primeiro neste nível e depois levá-lo ao nível superior. Na casa de meu Pai há muitas mansões. A palavra traduzida mansão significa permanecer em um determinado lugar, estado, relação ou expectativa. Existem estados infinitos dos quais você pode ver o mundo. Você não pode entrar em um estado e permanecer lá até que ele se torne sua casa, ou você pode simplesmente estar passando por um momento, mas é um estado, uma das mansões do seu pai. Escolha a mansão na casa do seu pai que você gostaria de entrar. Suponha que você esteja lá. Sinta a realidade do estado ao seu redor e você chegou. Seu sonho agora é verdade, mas você deve estar lá. Quando você sair deste auditório essa noite, você espera voltar ao lugar que você deixou para vir aqui. No momento, este auditório é sólido e real, enquanto a sua casa é apenas uma imaginação mental. Então, o que é uma casa? É o estado para qual seus pensamentos mais constantemente retornam. Você está pensando no estado que você deseja? Ou o seu sonho é apenas uma fantasia passageira, um devaneio que você apreciou por um momento e depois caiu? Você pode dizer, se você permanentemente em sua casa de desejo, observando os seus pensamentos, pois o estado em que você mais constantemente retorna constituiu sua morada. Quando você imaginava que era uma pessoa que queria ser ouvida, seus amigos se alegrarem com a sua boa sorte, você entrou no estado e preparou um lugar para habitar. Pois naquele momento, Cristo em você estava falando com o exterior racional você. Com sua própria maravilhosa imaginação humana, Cristo está lhe dizendo que Ele sabe que você está com medo, que você tem obrigações na vida que devem ser satisfeitas, mas não tem medo de eu irei e preparei o lugar para você. Cristo está lhe dizendo que Ele sabe que você está com medo, que você tem obrigações na vida que devem ser satisfeitas, mas não ter medo de eu irei e prepararei um lugar para você. Seus olhos físicos sobre o mundo ao redor de você, não deixe seu coração ser perturbado, nem tenha medo, pois todas as coisas são possíveis a Cristo em você. Deixe-o preparar o estado, pois ele é o caminho para o seu cumprimento. Fechando os olhos contra os fatos da vida, ouse assumir que você está vendo o que você veria ou ouviria se seu desejo fosse verdadeiro. Agora, sintonize-o como se fosse uma rádio. Se quando ligasse o rádio, 4 ou 5 estações fossem ouvidas ao mesmo tempo, você não suportaria a confusão e desligaria o rádio. Então, é como a sua imaginação deve estar bem ajustada. Agora, nenhum rádio ou TV é comparável a você, pois aquilo que sua mente cria não pode ser maior do que a mente que a criou. Ficamos surpresos com as perfeições de um pequeno instrumento chamado rádio, porque ele pode traduzir sons do nada, mas a mente que está tão espantada é aquela que o criou. Nosso rádio ou televisão pode ser transportado pela casa ou quintal sem conexão com a eletricidade. Mas o som e a imagem são perfeitos.
e qualquer estação ou canal pode ser acessada apenas por um movimento de pulso. Neste momento, tudo o que está sendo transmitido ou televisionado no mundo está nesta sala, mas não o sintonizamos. Agora, você tem um instrumento infinitamente maior que qualquer rádio ou televisão, mas deve estar ligado ou afinado. Pense em um amigo que realmente se alegra com a sua boa sorte. Afine-o até que ele seja a única voz que você pode ouvir. Deixe-o contar sobre sua emoção por causa da sua boa sorte. Ouça atentamente que a sua voz seja cristalina e você pode ouvir a frase que você colocou sobre aquela voz. Agora, acredite em sua realidade. Se você quiser, você está vivendo por esse princípio, não apenas aceitando a fé cristã como um substituto para viver por ela. Você pode imaginar o tumulto que está acontecendo no mundo católico. Hoje à noite, agora que os tribunais cortaram 40 dos seus chamados santos, metade da minha família é católica. Espero que meus irmãos protestantes que não se casaram com as garotas católicas sejam grande o bastante para mencioná-lo. Lembro-me, cerca de 20 anos atrás, minha esposa e eu visitamos uma família católica. Na época, minha esposa me disse: eles são católicos fervorosos, mas não sabem nada a respeito, exceto que você é protestante, não é salvo. Depois de um agradável jantar, sentamos ao redor da piscina e observamos seus 3 filhos nadarem. Cada rapaz usava uma medalha de São Cristóvão no pescoço. Um deles estava há 3 anos no sacerdócio quando ele se demitiu. Se juntou ao exército e retornou menos sua audição. Outro retornou sem um pé e o terceiro menos um braço. Eles me disseram que acreditavam que sem essa medalha eles teriam morrido. Bem, eu me pergunto o que vai acontecer com essa família quando eles aprenderem que São Cristóvão nunca existiu. O único Cristo que existiu está dentro de você, como sua própria imaginação humana maravilhosa, e nunca houve outro.